Olá, o livro de Atos, no capítulo 2, alguns versículos, destaco o versículo 14, o versículo 32, o versículo 36, fala de algumas coisas ditas por um homem que havia sido transformado por Jesus. Este homem é Pedro e nós vamos falar sobre transformação de vida baseado na vida dele, do apóstolo Pedro. Vamos então destacar o que diz os versículos 14, 32 e 36 de Atos 2. E eu vou destacar parte desses versículos. O versículo 14, parte deles assim: se levantou Pedro, atentai nas minhas palavras. Aqui é um homem que aparece buscando a atenção para ele, se tornando visível para algo que ele havia de dizer. O versículo 32 diz assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui já é um homem que dá testemunho de Cristo Jesus, que ele fala a respeito de Jesus, que dá testemunho dele, da ressurreição de Jesus. O versículo 36 diz assim: a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aqui Pedro, ele professa a sua fé em Cristo Jesus. Mas esse Pedro que a gente está vendo aqui já é um Pedro mudado, já é um Pedro transformado, já é um Pedro totalmente impactado pelo poder do Evangelho, pelo poder da companhia e da fé que há em Cristo Jesus. Porque esse Pedro, ele é aquele mesmo que decide caminhar com Jesus, recebeu o chamado e decidiu segui-lo. É o mesmo Pedro que diz que daria a vida por Jesus. É o mesmo Pedro que diz que isso vindo de Deus, uma revelação de Deus, é usado por Deus para isso. Ele diz que Jesus, ele é o Cristo. Esse Pedro, de repente, em determinado momento, quando Jesus ele é traído por Judas, ele é levado ao Sinédrio, a Bíblia diz que Pedro decide seguir Jesus de longe. E nisso, ele é exatamente confrontado por algumas pessoas que o identifica com Jesus, aquele que estava com Jesus, aquele que fala igual a Jesus, aquele que era discípulo de Jesus, aquele que conhecia Jesus. E Pedro nega veementemente tudo isso. Ele diz: não, eu não sou discípulo, eu não conheço, eu não andei junto com ele. E logo em seguida, quando Pedro faz isso, vem sobre ele uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Talvez Pedro até tivesse lembrado quando Jesus disse assim, para ele, inclusive, e para outros discípulos: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Pedro entrou numa profunda tristeza. Eu imagino como ficou o coração de Pedro. Mas agora ele já havia traído Jesus. Agora a tristeza já fazia parte de um homem que se sentia como um traidor, de um homem que foi realmente um traidor, um homem que negou a Jesus. Mas Pedro também deve ter se lembrado de quando ele mesmo pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Aí Jesus responde para ele: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Talvez o coração de Pedro seja aquecido, por saber que ainda há possibilidade de perdão. E aí a Bíblia diz que em determinado momento Jesus aparece para os seus discípulos e, em especial, na narrativa bíblica, em um determinado momento, no mar, Pedro com os seus companheiros estavam todos juntos e eles decidem pescar. Pedro toma a decisão primeiro, os discípulos acompanham a Pedro e nesse local, no mar, mais uma vez numa pescaria, aparece Jesus. E Jesus, quando está no mar,
que os discípulos percebem quem é ele, João diz, é o Senhor, Pedro vai ao encontro dele. E nesse encontro há um diálogo que provavelmente você conhece, quando Jesus pergunta, tu me amas? E faz isso por 3 vezes. E Pedro responde, sim, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí a gente vê agora, nessa leitura de Atos que nós fizemos, parte dos versículos, já um homem transformado. Já um homem que foi totalmente rendido ao Senhor. Isso realmente me impacta muito. Me impacta porque o Evangelho, ele realmente transforma. O Evangelho, ele faz de uma velha, um homem, de uma velha criatura para uma nova criatura. E ainda diz que as coisas antigas se passaram e que tudo se faz novo. É uma nova oportunidade de vida, é uma transformação que só Deus pode explicar. Nós usufruímos dela. Nós somos quem temos essa mudança. Eu me lembro na minha conversão, quando o meu primo foi o canal para isso, que eu recebi uma carta dele. Na época eu estava aqui no Rio de Janeiro, e eu falo isso porque a minha família, ela por muitas vezes viajou. Ora estávamos em São Paulo, ora estávamos em Recife, ora estávamos aqui no Rio, devido ao trabalho do meu pai. Eu estava aqui no Rio, recebi uma carta do meu primo falando a respeito desse encontro pessoal com Cristo. E eu disse, mas meu primo, Alcides, é convertido. Para mim era uma coisa que não tinha condições, não tinha como acontecer aquilo. Mas a carta dele mexia com o meu coração, porque me deixava pensativo. Como é possível? Como é possível aquele meu primo que muitas vezes zombava de quem era cristão? Aquele meu primo que fazia coisas que, meu Deus do céu, ele era muito arteiro, ele fazia muita coisa, muita bagunça. E de repente meu primo manda uma carta falando desse encontro com Cristo Jesus. E que a vida dele havia sido mudada. Bom, a família, nós precisamos voltar para Recife. E quando me encontrei com esse primo, eu percebi realmente que havia uma mudança muito grande. Não era mais o mesmo homem. Não era mais aquele meu primo conhecido quando eu havia saído de Recife. É realmente uma outra pessoa. Uma pessoa que realmente havia tido um encontro com Cristo. É uma pessoa que aceitou um chamado de Cristo. E ele falando carinhosamente comigo sobre essa mudança, sobre quem era Cristo, sabe, uma coisa começou a acontecer dentro de mim, uma coisa que só podia ser a ação do Espírito Santo. À medida que meu primo falava, as palavras entravam pelos meus ouvidos e iam criando um impacto tremendo dentro do meu coração. Eu comecei a sentir coisas que eu sinceramente não sei explicar para você. Só quem passou por essa experiência pode entender o que estava acontecendo dentro de mim. E aí eu perguntei a ele, como posso fazer para também aceitar esse Cristo, aceitar a Jesus? E ele disse que poderia ser naquele momento e era somente confessar com a minha boca que Ele era o meu Senhor. Isso eu fiz porque eu passei a entender, quando ele me explicava, o amor de Cristo por nós, o amor de Cristo por nossas vidas. E dali então eu passei a ser cristão. Passei a conhecer e ter uma vida com Jesus, uma intimidade maior com Ele. E aí não tem como. Quem conhece a Cristo, a vida muda. E não tem como não mudar. Muda não é por fora primeiro, muda primeiro por dentro. A forma de você falar muda porque por dentro mudou. A forma de você se vestir muda porque por dentro mudou. A forma de você agir e reagir, diferente do que era antes,
muda, é porque dentro mudou. E sabe por quê? Porque por dentro passa a ver a morada do Espírito Santo. E a mudança que houve com Pedro fica fácil de entender, porque o Deus que agiu em Pedro foi o mesmo Deus que agiu no meu primo e que agiu em mim também. Não tem como a gente permanecer a mesma pessoa quando se tem um encontro real com Cristo Jesus. Não tem como realmente ser a mesma pessoa, porque Cristo Jesus muda a vida daquele que se encontra com Ele. Eu passei a perceber nessa mudança que não existe uma vida de cristão, uma vida de um convertido, uma vida daquele que crê em Deus, monótona, parada, porque após esse conhecimento, eu passei a querer testemunhar de quem é Cristo Jesus. Eu senti prazer em estar numa igreja. Eu comecei a perceber que essa mudança, esse encontro, essa nova vida não me fez ficar em casa parado, orando, lendo a Bíblia. Não. Ao contrário disso. Essa coisa me levou para fora. Esse encontro me levou para fora de mim. Esse encontro me levou para abrir a minha boca e proclamar que o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer outro. A mudança de vida pode acontecer com todo aquele que crê e que sabe que Jesus é capaz de mudar a vida. Me lembro até uma vez que me perguntaram assim, por que todo crente é um ex? E eu respondi, é porque todo crente, ele é nova criatura. Então, eu sou uma nova criatura. Então, eu posso ter sido o que fui, eu posso ter feito o que fiz, mas há, nesse encontro, um perdão tão impactante e um reconhecimento desse perdão que nos faz ser um ex-incrédulo para agora um total crente naquele que é autor e consumador da fé. Jesus muda a vida daquele que se encontra com Ele. Sim, muda, com certeza. Nós não vamos ser a mesma pessoa depois que temos esse encontro com Ele. Ele mudou a vida de Pedro, Ele mudou a vida do meu primo, Ele mudou a minha vida e com certeza vai mudar a vida de todos aqueles que vão crer no nome dEle, que vão crer nessa experiência e se dedicar a Ele. Deus transforma. E não há como dizer ao contrário. Deus transforma, Deus faz de nós uma nova criatura, porque Ele passa a morar dentro de nós através do seu Espírito. Acredite nisso. Deus muda a vida daquele que entrega a sua vida para Ele e que está disposto a segui-lo. Certa vez Ele disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Ele é muito autêntico e verdadeiro. Ele diz assim, olha, vocês vão ter aflição, mas suporta, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. A alegria daquele que serve, que segue a Ele, é uma alegria diferenciada, porque o sorriso é um sorriso autêntico, não é um sorriso amarelo. A paz é uma paz que está acima de qualquer circunstância. É uma paz verdadeira. A nossa vontade, a vontade de quem é mudado, alcançado por Ele, é de fazer coisas que sejam do agrado dEle. Permita-me repetir mais uma vez. Cristo Jesus muda a vida de todo aquele que quer segui-lo. Decida por isso, a ter uma vida mudada pela experiência de aceitar um chamado
de seguir a Jesus. Ele vai estar com você durante todo o tempo da sua vida. Será para toda a vida, será para uma eternidade. Deus abençoe, sabe?